Eu sou aquela mulher que vai em tudo que é tipo de religião, né? Eu gosto. E tinha uma que se chamava Sahaja Yoga. A gente aprendia meditação. E uma vez, um deles lá me falou uma coisa muito que eu achei muito importante. Ele falava assim para mim, mas meditar é você pensar no que está fazendo no exato momento. Porque quando você pensa, você está presente, e você está no presente. Então, você está meditando quando você está no presente. Eu acho que... Então, muito bacana isso. Mas eu acho quando que você... é um tema interessante, o que é pensar. Que é muito diferente. O que é pensar? Pensar não é poluir formular ideias, pensamentos. Não, pensar é outra coisa. Pensar, inclusive, dói. Não, existe pensar e pensar, né? Olha a memória, que nosso tema é memória. Pois é. Mas quando você pensa no que você está fazendo, você tem memória. Mas justamente no dia a dia, por isso que eu estava falando, você não tem isso porque você não está focada. Não está presente. Naquele momento, você não está presente naquele momento. Você está fazer em vários quando lugares vira ao mesmo hábito, tempo, né? não é? Quando ele vira hábito, ele já não é presente. Você faz automaticamente. Automático. Ele já não é presente, porque é automático. Não, então, por exemplo, eu faço muita coisa automaticamente. Aí depois, aonde que eu pus? Eu vou lá lembrar, eu fiz automaticamente tudo. Aí você tem que refazer. É nesse ponto que eu estava falando agora, desse da memória afetiva, daqueles momentos deliciosos que a gente tem. Por exemplo, quando a gente se encontra as três, hoje fomos nós duas, foi muito gostoso, mas é legal porque nós entramos em duas memórias, não é? A memória afetiva e essa memória do que foi o início do podcast, não é? Encontrar pessoas e você não lembra, fazer uma coisa e depois você não sabe onde pôs. E depois a memória, essa memória afetiva, essa é fantástica. Foi uma boa introdução, Lindalva, que você deu. É verdade. E o que você acha, Bia? Eu acho que sim. É como você falou, o automático você não está pensando, não está nada. Agora, eu sou uma pessoa que eu procuro sempre estar conectada com o que eu estou sentindo. Né? Então, independente, mesmo quando eu estou aqui fazendo a rotina, né, no automático, entre aspas, eu tento conectar com esse automático para poder saber até se ele ficou chato, né? Porque às vezes o automático fica chato, a vida fica entediada, porque você vai e faz, não sei o que, volta, papá, mesma coisa sempre, isso é muito chato. Então você fica a mesmice. É chato mesmo. Fica rançoso, né? Chato. É chato mesmo, posso te dizer. Sabe o que acontece? Eu acho que quando a gente vai... o mundo te obriga a ser rotineiro, né? A ter hábitos. O mundo te obriga, ele exige de você hábitos, rotina, ele impõe para você determinadas coisas, né? Ele impõe, você tem que acordar, você tem que tomar café, você tem que fazer isso. Então, as rotinas parece que ficam prontas para a gente, né? Então, isso vira automático. Isso é automático. Eu me lembro que eu tenho um problema sério, né? Porque, por exemplo, quando eu aprendi a dirigir... Não, mas dirigir para mim sempre foi uma coisa triste. Porque quando eu aprendi a dirigir, primeiro que eu não aguentava, eu dizia para o homem, não fala seta para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, eu falava para ele. Porque se eu falar para a direita e para a esquerda, eu não vou saber. Então eu aprendi para cima e para baixo, depois eu até amarrei um negocinho no braço para ver o que era, e não aprendia, né? Mas eu aprendi a dirigir. Mas eu só sei que toda vez que eu entrava no carro, era a primeira vez. E eu entrava naquele processo de nervoso. Eu nunca gostei de dirigir. Dirigir para mim era uma coisa absurda, porque tinha toda uma rotina e todo um processo que tinha que ser automático. Eu não conseguia. Era muito difícil. Então, essa memória aí do automático, do hábito, né, que você cria... Todo dia ela faz tudo sempre igual, não é? Olha, para mim isso é muito difícil. Eu não consigo. E essa música aí fala tudo mesmo.
Eu gostaria de não ter isso, mas eu tenho isso, eu tenho. Não, mas a rotina é necessária. A rotina Ela é é uma coisa necessária. importante. A pessoa sem rotina, o problema é quando ela cai na própria rotina, quando ela não vai além da própria rotina. Mas a rotina, Mas ela dá um norte na vida, é aquilo e vai. Agora, ela te aquele te orienta, não é? Dá uma te certa. orienta. Agora, orienta. quando a pessoa deixa de pensar e passa a viver apenas a rotina, ela se perde de si mesma. Não. Não é verdade? Ela tem que se achar em outro lugar e ela não se acha, porque ela está no automático o tempo todo. Né? E aí o que faz a gente sair e se a rotina é a conexão sai fora, afetiva. Não, e se por algum momento essa rotina cai, não pode acontecer, porque é assim, né, que funciona, às vezes não dá para fazer, a pessoa que vive na rotina fica completamente fora do padrão, ela se perde. Lembra o que aconteceu com a gente, Nona? Todos nós ficamos dentro de casa. E quando a pessoa, o que eu vejo falar muito, sair na rua, eu me perdi, eu estava sentindo diferente, era alguma coisa estranha. Muita gente Você quer que eu te assim. diga uma coisa? A primeira vez que eu saí na rua com a pandemia, parecia que eu vi o na frente. Eu via. Então, muita gente falou isso. Você via como ele era. Pediu, cheio de corotinha. Via, ele está me perseguindo. Eu falei, para de me perseguir aqui. Eu não tive, não. Engraçado. Não foi ruim Gente, isso é um grau de loucura, né? Isso é loucura. Loucura. Só que como eu tinha a crítica da minha loucura, eu consegui contornar. Mas tem muita gente. Mas pela perda da rotina, viu? Também pela perda da rotina, é verdade. É verdade. É porque estava presa entre paredes, não é? Eu acho que isso que é o limitante, quando se limita a paredes, não é? Então, aí que é. Então, aí sim, você se reinventou, você escreveu um livro. Escrevi um livro. A tua memória... Meu pensamento, veja bem, eu podia estar presa em casa, mas minha cabeça estava livre. Eu tinha liberdade para pensar. Eu tinha pintura, gente. Eu me dedicava à pintura. Foi o que eu fiz aí fazer. Eu não parei de sair na rua. Eu não parei. Mas isso poderia ficar para um outro podcast. Você já não entendeu que esse já é o outro? A gente esse já é outro? Já estamos fazendo outro? Já estamos fazendo outro. Agora que vocês perceberam isso? Eu vi que mudou o rumo da prosa. Agora a gente passou a falar de rotina. Eu falei agora, gente, então isso é memória. Eu falo para vocês, isso é memória. Todo dia ela também não ia saber, porque ganhou um outro, né? Acordei às 3h da manhã. Então nós estamos falando da pandemia agora, desse estar preso, desse estar no mundo limitado, não é? O pior disso tudo foi o quê? A relação social. Então, os filhos não vinham, a gente não pode, porque é perigoso, as crianças estão indo para a escola. Agora você fica sem ver ninguém, não é? Isso acabou com muita gente. Eu tinha meu mundo pessoal, Alain junto, então a gente tinha um mundo legal, gostoso os dois, né? Limitado, bem limitado, mas a gente tinha tanta riqueza dentro, que já vivida, que dava para entender que era uma situação especial. Então, eu entrei nesse entendimento. É uma situação especial. O que cada um de nós teve que fazer ali foi olhar frente a frente no espelho com a nossa própria rotina, dentro de casa. Né? Um convívio, porque, veja bem, você sai de manhã, quem mora com pessoas, né? Eu moro sozinha, quem mora com pessoas, sai de manhã, maioria, né, e volta à noite. Quer dizer, o convívio são poucas horas direto. E depois vai dormir. Mas não, você passou a conviver o dia inteiro com aquela pessoa. Né? Bom, esses jovens eu acho que sofreram muito mais. Pois é. Coitados, pouca história em casal, não era... Foi demais, foi muita coisa que aconteceu. E aí não teve jeito, você teve que se confrontar tete a tete, né, com a sua própria
com você mesma e com a sua própria vida, a sua rotina, as suas Sabe o que me veio agora veio aqui na cabeça? Uma coisa assim meio surreal. Eu fiquei pensando o seguinte, vocês estavam falando de casal, etc, etc. Eu fico pensando como é que ficaram os amantes e as amantes. Não sei, não ficaram. Não. Nossa, essa só era escondidinho pelo WhatsApp. Esse só era muito escondido. É lógico, gente, abençoado foi isso, não é? O homem falava que ia trabalhar, estava na tela, namorando. Aí era virtual. A mulher, era virtual. Isso não impede. Eu acho que o casal tolerar. Agora, você imagina você não tolerar com quem você está e você ter que conviver com esse ser humano o tempo inteiro. Imagina. Sem nenhuma nada, sem nenhum sentimento. Olha o sofrimento desses dois. E descobrir que aquela pessoa que você antes podia querer muito bem, porque via 2, 3 horas por dia, quando chega também vai comer, vai fazer uma coisa, de repente ficar um olhando para a cara do outro o dia inteiro. Não poderiam ficar o tempo inteiro, eles iam trabalhar online. Sim, maneira de dizer, né? Mas era uma convivência muito... apartamentos pequenos, onde não tinha nem espaço para um ir para um lado ou para o outro, né? Já pensou aquele homem que vai falar, vira para a mulher e fala, bom, a hora do almoço, estou com fome. Ela fala, eu também estou com fome. Ninguém fez para mim, mas ninguém fez para mim. Você imagina esse tipo de... que aí vão ter que encomendar comida. Olha como não encareceu. Isso serve... Foi um aprendizado. Quem soube aproveitar, né, esse aprendizado de si mesmo, né, possibilitou um crescimento pessoal. Mas eu vi muita gente se afundando. Dele e do outro, né? Eu não sei. As crianças, os que nasceram nessa hoje são crianças com muitos problemas. Eu diria, sim, não, adolescente ficou um botão que na hora de desabrochar e poder florescer socialmente, ficou trancado, quer dizer, aquela flor que ficou fechada. Eu vi várias pessoas assim, trancadas, sem poder desabrochar, a flor vai murchando. Depois não sabe o que fazer. Já pensou com todos os hormônios sem poder florescendo na vida? Isso é um massacre, né? O primeiro beijo, o primeiro tudo. Foi muito e uma rotina imposta, porque na verdade acabou se tornando uma rotina imposta e não uma rotina no mundo todo. Foi o mundo todo. Não estou falando da gente só, não. Foi a situação em si, né? A situação em si. Muito duro. Mas sobrevivemos a isso, não é? Sobrevivemos e depois cada um, ao seu modo, se é um adolescente, vai procurar um tratamento terapêutico. Lógico. Que possa ajudar. Mas eu acho que a lição que fica, a gente não foi à toa, a gente caiu na rotina, né? Da importância da rotina na vida. Que a rotina não pode dominar a gente, né? A gente vai no automático, mas a gente tem que ter a visão dessa rotina, mesmo num carro. Um automático, mas na hora de uma situação, você reage automático, mas você acaba tendo um impulso que aí você vai parar para pensar. Para e pensa, né? Você tem que ter um domínio daquele automático, e não o automático. Eu acho que essa é a grande questão que me ocorreu aqui agora. E abrir o leque. Isso a gente estava conversando hoje, Lindalva, inclusive. Olha, inconscientemente sai esse assunto. Você ter outras coisas, não só focar, ou porque eu só trabalho, não, você trabalha, tudo bem, mas você tem que ter hobbies. O que você vai fazer em paralelo a tudo isso? Você vai correr, você vai nadar, você vai pintar, você vai escrever, você vai... 1000 coisas a gente pode fazer para não ficar nesse, que nem aqueles coisas do burro, né, que ele só olha para frente e não consegue olhar, porque eles põem aquele tapa-olho, como é que chama? Tem um nome, não é? Tem um nome, mas eu me esqueci. Não virar viseira, né, que eles chamam de viseira. Viseira que chama? Viseira, aí um dia para o outro não tem mais aquilo, se perde, fica
ficar mal, ficar bem consigo mesmo. Por quê? Porque não focou, vai fazer jardinagem. A pessoa que se prende numa rotina, ela está sempre sabendo o que vai acontecer logo no próximo momento, né? Ela cria aquela rotina e ela tem tudo... ela cria a ilusão que sabe o que vai acontecer. Ela cria a ilusão. Mas como ela vai arrumando tudo nas caixinhas, a caixinha número 1, caixinha número 2... Até o dia que a vida faz a surpresa e acontece o... Tira a caixinha, né? Tira a caixinha. Gente, tchau. tchau. Beijos. Beijo.